Oi pessoal, esse é mais um vídeo da série baseada no livro Entre Lençóis, do Kevin Leman. Nesse vídeo nós vamos dar algumas dicas específicas para homens e mulheres. Mas você, homem, pode assistir a parte das mulheres, você, mulher, pode assistir a parte dos homens, inclusive para você poder depois dizer para o seu cônjuge se essas dicas são válidas no seu caso ou não, né? Verdade. Nós não somos sexólogos, nada disso, mas nós temos estudado, lido e estamos aplicando na nossa vida e estamos aprendendo bastante, não é mesmo? Temos aprendido muito. Então a gente quer passar isso para vocês, para que vocês também vejam o que é válido para vocês e para que vocês possam melhorar a vida sexual de vocês. Não sai daí. É isso aí, não sai daí, que tem muita coisa legal ainda para a gente falar para vocês. Homens, agora a conversa é entre nós. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa higiene. Falar desse tema pode ser até meio constrangedor, né? Eu sei, eu entendo a sua indignação. Eu também penso assim, como assim eu tenho que cuidar da minha higiene? Tá me chamando de porco? É muito difícil, né? Eu sei, é difícil ouvir isso. Mas se um psicólogo escreveu um livro sobre sexo e dedicou um capítulo só sobre a higiene masculina, é porque muitas mulheres reclamaram dos seus maridos nessa área, não é? Então abra sua mente para o que vamos conversar nesse vídeo. Veja no que você está falhando e melhore. Vai valer muito a pena. Então vamos lá. Não tomar banho ou não escovar os dentes pode desanimar muito a sua esposa. Vai por mim. As mulheres são muito mais sensíveis aos cheiros do que os homens. E são mais atraídas pelo cheiro do marido do que pela aparência física. Pois é, claro que a sua esposa aprecia a sua aparência física. Sim, mas se você estiver cheirando mal, quando você chegar perto dela, isso vai influenciar como ela vai aceitar a sua presença. Se você estiver com um cheiro ou um gosto ruim na boca, isso vai influenciar na vontade dela de te beijar. A minha esposa, por exemplo, sempre dá uma reclamadinha quando eu tomo um café e depois dou um beijinho nela, porque ela detesta café. E ela sente o cheiro, assim, o gosto do café na minha boca. Outra coisa, lixe muito bem as suas unhas e mantenha as mãos limpas se você quiser que a sua esposa goste do seu carinho, do seu toque. Tome um bom banho e passe um bom perfume ou um desodorante, se você quiser que ela seja receptiva. Escova os dentes se quiser beijar muito. Se está na dúvida, se você está fedendo, pergunte para ela. Mas não se ofenda se ela disser sim. Cuidado. Se você quer aquecer assim a sua esposa, preparar ela, para ela desejar uma noite de amor, seja sutil. Passar a mão no cabelo dela, tocar no seu rosto, abraçar, segurar a mão enquanto caminham, ou então enquanto estão no sofá, dar um beijinho atrás da orelha, são muito mais eficientes para atrair uma mulher do que agarrar justamente onde você quer. As mulheres costumam ter pensamentos mais sensuais e são, assim, mais sensuais do que sexuais. Seja companheiro, se importe com as questões do dia a dia dela e ouça o que ela tem para falar. O amor à noite começa de manhã ao acordar. Seja gentil e elogie, demonstre que se importa com ela. Mas isso tem que ser verdadeiro. Se não for, ela vai perceber o seu plano e ele se vai por água abaixo. Talvez fazer isso não seja normal para você e exija um certo esforço, mas tenha certeza de que vale a pena. Minha sugestão para você é que você fale para sua esposa que está se esforçando para ser mais carinhosa com ela. Porque aí essa atitude não é normal para você e peça para ela ter paciência. Com certeza ela vai te valorizar com isso e vai valorizar a sua iniciativa. E vai parecer mais normal para ela, mesmo quando não for. É importante que sua esposa saiba que você quer fazer amor com ela. E não simplesmente se satisfazer. Muitas mulheres se sentem usadas, porque acham que seu marido quer apenas essa sua satisfação própria. Não estou nem aí, nem pensando em agradar sua mulher.
mas que a sua esposa não pense que você só quer a sua própria satisfação, você deve fazer algumas coisas, como conversar com ela durante o ato, dizendo que a quer, o quanto a ama, ter contato visual, expressar o amor com o olhar, tocar no seu cabelo, dizer o nome dela. Descubra você mesmo formas de dizer que deseja sua mulher e não simplesmente que deseja o sexo. Torne o sexo pessoal, apaixonado, relacional. Coloque sua esposa no centro da sua atenção quando estiverem fazendo amor. Descubra também o que faz a sua esposa vibrar. Seja um especialista na sua esposa. Saiba o que ela gosta de ser tocada, os lugares, com qual intensidade. Muito tem se falado sobre o tal do ponto G e sobre as carícias no clítoris, para levar uma mulher ao orgasmo. E como a ideia aqui é ser um especialista na sua esposa, eu te sugiro o seguinte: procure literatura a esse respeito. Mas a teoria sem prática não vale nada. Só a sua esposa poderá te guiar nesse processo, até que você vire um PhD em fazê-la feliz. Não fique ressentido se a sua esposa não quiser sexo com a mesma frequência que você. Geralmente, fora das férias e feriados, assim, quando estamos mais livres, a vida é bem corrida, não é? Não há tempo ou energia para ter tanto sexo quanto nós homens gostaríamos. Em vez de ficar brigando pela frequência que você pessoalmente acha ideal, trabalhe na direção de algo que seja viável para os dois. Não deixe o seu sonho atrapalhar a sua realidade. Agora, se o ato sexual for uma coisa muito prazerosa para ela, provavelmente ela estará mais disposta a ter relações com você em uma frequência maior. Você concorda comigo? As mulheres também podem ter fantasias sexuais, mas elas estão longe de ser o que você imagina. Você não precisa de muito dinheiro, nem ser quem você não é para satisfazer as fantasias da sua esposa. No geral, basta você preparar uma surpresa para ela, onde ela não precise se preocupar com quem vai cuidar das crianças, onde vocês vão comer, o que vocês vão comer. Ela não vai precisar se preocupar com os detalhes. Em geral, as mulheres têm que se preocupar com todos esses detalhes, e só de não se preocupar com isso já vai ser demais para ela. Já vai ser uma surpresa e ela vai aproveitar todo esse evento. E aí você vai ganhar o dia. Se for levá-la para comer fora, procure um ambiente mais intimista, onde possam conversar tranquilamente, sem barulho, nem uma TV ligada. Se arrume para a ocasião, não vá assim de qualquer jeito, ela não vai gostar. Se você quer que o seu evento seja um sucesso, fale sobre ela e como você sente a relação com ela. A elogia, diga que gosta dela, lembre de momentos bons, pergunte sobre como ela se sente. Perceba que para as mulheres, fantasia e sexo não são necessariamente ligados. Mas se você cuidar da fantasia dela, o interesse dela pelo sexo vai aumentar. Pense bem, dentre todos os homens do mundo, a sua esposa escolheu você, muito provavelmente porque ela achou que depois de casados, você continuaria a agir com ela da mesma forma que você agia na época do namoro. E aí está você achando que agora que já está casado, pode parar de namorar. Não! A melhor maneira de melhorar a sua vida sexual é melhorar todo o restante da vida a dois. Mas não esqueça, seja um especialista na sua esposa, dentro e fora da cama. Então, meninas, agora o nosso desafio para nós mulheres é pensar: por que não agora? Por que não aqui? Ser espontânea pode fazer maravilhas pelo seu casamento. Se o seu marido te agarrar, por exemplo, enquanto você está lavando a louça ou enquanto você está se arrumando no banheiro, experimente não recusar o carinho dele. Talvez você se atrase, se você estiver se arrumando para trabalhar, por exemplo. Mas talvez ele só queira mesmo te dar uma agarradinha rápida. Se você realmente está ocupada, você pode retribuir o abraço e com carinho você pode dizer: desculpa, mas realmente agora não vai dar tempo. Quem sabe mais tarde nós podemos continuar. Vamos marcar um encontro hoje à noite? Sabe o que vai acontecer com isso? Ele vai pensar em você o dia todo. E não é isso que você quer? Isso é totalmente diferente do que dizer: sai fora, estou ocupada.
A sua reação é muito importante. Com as suas palavras, você tem a escolha de fazer o seu marido se sentir desejado ou rejeitado. Os homens têm sentimentos mais frágeis do que parece, sabia? É fácil fazer seu marido se sentir péssimo. Basta você rejeitá-lo. Os homens, eles são muito visuais, você já sabe disso. Mas talvez você não perceba o quanto isso afeta o seu marido no dia a dia. Ele está te vendo e ele tem testosterona. Isso misturado à visão que ele tem de você faz com que ele fique em alerta. Então, que tal demorar um pouquinho mais para você se trocar? Deixa que ele aprecie o que ele tem. Nós mulheres gostamos muito de um carinho, não é mesmo? O seu marido também. Ele pode parecer muito durão, mas vai adorar se você fizer um carinho especial nele. Experimente. Os homens geralmente têm muito mais interesse do que nós por uma noite de amor, não é mesmo? Você sabe. É claro que essa não é uma regra absoluta. Se você tem mais desejo do que seu marido, não se sinta um ET, não. Cada pessoa é única e tem direito de ser diferente. Agora, se seu marido te quer mais do que você tem desejo, fique feliz, ele te ama e te desejar é natural. Foi Deus quem criou ele assim. Não se ofenda com isso, nem queira colocar ele numa agenda fixa, porque isso é muito chato e é muito monótono. Ao longo dos anos, isso cansa. Então seja espontânea e responda ao seu marido de acordo com a necessidade dele e, claro, de acordo com as suas possibilidades, né? Nós mulheres somos, em geral, muito preocupadas com a aparência. É claro que nós temos que nos cuidar, sim, mas a sua atitude é muito mais importante do que o tamanho dos seus seios ou a medida da sua cintura, ou qualquer outra característica física que você tenha. Seu marido prefere você do jeito que você é mais do que qualquer outra mulher, porque foi você que ele escolheu. Por mais bonita que seja uma mulher, se ela for fria e for indiferente, ela não vai satisfazer o marido. Uma atitude positiva também inclui admirar e respeitar o marido. Nós já falamos sobre isso na série Amor e Respeito, vocês podem ver lá. Infelizmente, hoje é comum ver muitas mulheres rindo do seu marido em público e humilhando ele pelo seu jeito de ser. Apesar de ser comum, isso não é normal. Na verdade, isso é muito triste. Seu marido é bem diferente de você e que bom que ele é. Isso mostra que ele é um homem e você é uma mulher. Mas essas diferenças não te dão o direito de menosprezar o jeito dele de ser. Defenda o seu marido, elogie ele em público, diante de seus filhos, diante das suas amigas. Nada vai deixar o seu marido mais orgulhoso e mais apaixonado do que ver que você o valoriza diante dos outros. Homens sexualmente satisfeitos pensam muito menos em sexo do que aqueles que são frustrados nessa área, sabia? Se seu marido é obcecado por sexo, talvez seja porque ele sente que nunca tem o suficiente. Além disso, para o homem que tem uma vida sexual ativa, o sexo passa a ser uma necessidade física. Então seja generosa com ele, mesmo que você ache que não tem nada a ver com isso. Ele está assim por sua causa. Só de ver você ou até imaginar, ele pode ficar em um estado de excitação que precisa ser satisfeito. Daí você pode estar pensando, mas como eu vou fazer isso se eu não estou com vontade? Muitas mulheres pensam que o interesse sexual existe ou não existe e que isso não depende delas, como se o desejo tivesse vida própria. Talvez você não tenha tanto interesse sexual quanto o seu marido, mas por amor a ele, você pode cultivar um interesse maior pela intimidade sexual. Sabia disso? Vou dar um exemplo para explicar melhor isso. Você sabe o quanto fazer atividade física é bom para a sua saúde, não é mesmo? Isso deve fazer parte da sua rotina. Mas aí você fica sentada esperando ter vontade de fazer um exercício. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter vontade. Você vai ficar a vida toda sentada aí, sem saúde, e só vai perder com isso. Mas aí se você escolher alguma atividade física que você goste pelo menos um pouquinho, e aí se você se esforçar para fazer mesmo sem vontade, depois de algum tempo, você vai começar a gostar daquilo e vai sentir falta se não fizer, porque você vai começar a colher os benefícios daquela atividade. Não é verdade? Você vai ter mais disposição, mais saúde. A mesma coisa acontece com o sexo.
Se você escolher satisfazer o seu marido, mesmo que às vezes você não tenha tanta vontade, com o tempo você vai passar a apreciar cada vez mais a intimidade que o sexo proporciona e você vai colher os benefícios de ter um marido satisfeito. Acredite, ele vai retribuir. Há algumas coisas que você pode fazer para te ajudar nisso. Por exemplo, você pode reservar uma verba para presentinhos especiais para o seu marido, como uma lingerie nova ou um olhinho especial. Você também pode, de vez em quando, usar uma lingerie sexy, por exemplo, durante o dia, só para você se lembrar que à noite você tem um compromisso importante. Você pode decidir também tomar iniciativa, às vezes, se você não costuma fazer isso. Você pode também expor o seu corpo para ele de alguma forma ou em algum momento em que ele não espera. Surpreenda ele. Surpreenda ele também com uma massagem especial, ou um bilhetinho, um recadinho no espelho, alguma coisa que surpreenda. O interesse sexual pode ser cultivado por amor. Essas são apenas algumas ideias, mas você pode inventar o seu jeito de fazer isso. Se você acha que fazer um esforço para ter desejo pelo seu marido não é natural, pense no seguinte: se ele te dissesse que não tem vontade de conversar com você, como você se sentiria? Então, é assim que ele se sente quando você diz a ele que não tem desejo por ele. Na verdade, é pior, porque se ele, infelizmente, não quiser conversar com você, sempre tem aquela amiga com quem você pode falar. Mas se você não atender às necessidades sexuais dele, quem vai fazer isso? As palavras que você escolhe dizer ao seu marido na intimidade podem fazer com que ele se sinta o homem mais sortudo do mundo ou ele se sinta um zero à esquerda. Você tem esse poder. Use esse poder com sabedoria. Há coisas que ninguém mais vai ouvir você dizer, mas o seu marido vai se alegrar se você disser para ele. Seja compreensiva também se o seu marido acabar e logo em seguida desmaiar, dormiu. Isso não significa que ele não te ama, só que ele está cansado. Então, converse com ele e diga o quanto você gostaria de um pouco mais de atenção depois do ato sexual. Mas entenda que se ele não resistir e dormir em seguida, porque ele cansou. Com a sua disposição, com a sua atitude, com as suas palavras, você pode fazer o seu marido se sentir o homem mais sortudo da terra ou o mais miserável. É muito poder. Use esse poder que Deus te deu de forma positiva, como uma expressão do amor de Deus pelo seu marido. Quero falar só mais uma coisinha. Nós, mulheres cristãs, não precisamos ser sexys ou sensuais diante de outros homens. Mas dentro do nosso quarto, procure ser sensual, procure ser atrativa para o seu marido. Para ele, vale a pena. Por ele, vale a pena. Experimente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau.